Bom dia, meu irmão, minha irmã, mais um dia maravilhoso que o Senhor fez para abençoar a sua vida. E uma maneira muito prática de Deus abençoar a sua vida é você praticando a palavra dele. Ué, pastor, mas que história é essa? Ué. Ele deixou escrito a palavra, ele deixou o Espírito Santo, que é a voz, que é quem ensina, quem guia, quem lembra em relação a essa palavra. E a única coisa que ficou na minha mão, na sua mão, ficou nós praticarmos essa verdade, para que a suma vida seja abençoada, a sua vida seja transformada. E nesse dia eu quero falar com você a respeito de algo que Deus me ensinou assim, de uma maneira muito clara, e eu fiquei muito satisfeito com isso, porque eu já passei por isso, eu sei que se você ainda não passou, você vai passar por isso, e talvez esteja passando por isso. Passando por quê? Qual a situação? Sabe quando assim, você está procurando praticar a palavra, você está se esforçando para fazer aquilo que você sabe que é o certo, mas as coisas não estão saindo bem? Sabe aquele negócio quando você está caminhando, você está, não, eu vou parar com isso e vou começar a fazer assim, e parece que as coisas não estão, a colheita não está sendo proporcional à plantação. É aquele ditado do mundo, parece que quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Eu, às vezes, já passei por isso já. Às vezes você está caminhando e está fazendo, mas cadê? Cadê a colheita? Cadê o resultado? Cadê a consequência relativa, coerente com a palavra de Deus? Às vezes está fazendo e em vez de dar certo, está dando errado. E nessas horas, o que nós temos que fazer? O que dá vontade de fazer? O que dá vontade de fazer é largar a mão de tudo, não é verdade? Às vezes eu encontro pessoas na igreja, na rua, às vezes não estão na igreja, falam assim, o que aconteceu, irmão? A tua vida não ficou de acordo com o que você queria, então você largou a mão de tudo? Ah, não sei o quê. Depois acaba voltando, que aí continua ruim, ou piora, tá pior do que estava antes ainda. E então a vontade, às vezes, o que dá vontade de fazer é isso. Mas o que é o certo de fazer? O certo a fazer o que nós vamos aprender hoje. O que eu e você temos que fazer quando nós estamos fazendo as coisas certas, mas nós não estamos tendo os resultados que nós esperávamos ter. Deus me mostrou dois textos, aqui um no Antigo Testamento a respeito de Daniel e um no Novo Testamento com o apóstolo Paulo. No capítulo 6 de Daniel, o que acontece? Daniel, quem que era Daniel? Ele era o mais destacado. Daniel se distinguiu dentre os presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava estabelecê-lo sobre todo o reino. Será que Daniel era uma pessoa ruim? De jeito nenhum. Um homem de Deus, um homem que a Bíblia diz que se desviava do mal, um homem que procurava viver a vontade de Deus, um homem de oração, um homem de jejum, um homem que tinha um espírito excelente. E apesar desse espírito excelente, e apesar de estar procurando cada dia mais fazer a vontade de Deus, os outros ali criaram uma inveja, criaram uma divisão ali, era uma divisão, Daniel contra todo mundo. E todos se levantaram contra Daniel. E eles falaram assim, bem, se o rei Dario aqui está pensando em colocar Daniel sobre nós não estamos querendo isso, ok? Ok. Então vamos armar uma situação para tirar Daniel da jogada. E o que eles fizeram? Eles armaram um decreto e disseram assim, que todos os conselheiros do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordarem que o rei estabeleça um decreto e faça firme um interdito, sancione uma lei, que todo homem que por um espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus, aqui com letra minúscula, ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, que seja lançado na cova dos leões. O que eles fizeram aqui então? Vamos armar uma cilada para pegar Daniel, porque nós sabemos que Daniel, ele não faz petição para o rei, sabemos que Daniel, ele tem um Deus verdadeiro e único, que é o Deus de Israel, nós já tivemos provas disso, e nós vamos armar uma situação para pegar Daniel. Então, num período de 30 dias, qualquer um desse presidente, ou isso ou aquilo, e Daniel era um deles, que fizer petição, que fizer algum pedido a algum Deus,
ou algum homem que não seja somente ao rei Dario, que seja lançado na cova dos leões. E o que aconteceu? O rei sancionou o pedido deles, e por essa causa, versículo 9, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Olha o versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, ele entrou em sua casa em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus com letra maiúscula, como ele estava acostumado a fazer. O que aconteceu então? Daniel, quando ele soube, Daniel que já acostumava a orar, acostumado a jejuar, acostumado a buscar a face de Deus 3 vezes por dia, ele ia lá para o quarto dele e se colocava de joelhos diante de Deus, ia ter seus momentos de comunhão, o seu momento a sós com Deus. Quando ele soube que existia uma escritura, que estava assinado um interdito contra a vida dele, que existia uma lei, que se ele fizesse isso, ele ia ser mandado para a cova dos leões, o que ele fez? Ele parou de fazer isso? Ele falou, não, eu vou continuar fazendo aquilo que eu já estava acostumado a fazer. Eu vou continuar a fazer aquilo que eu sempre fiz. Não é porque os homens não querem dessa maneira que eu vou mudar minha maneira de ser. Eu vou mudar minha maneira de agir. Eu não estou agradando, não é do teu jeito, mas é do jeito de Deus, então eu vou continuar desse jeito. O que você faz quando você está acostumado a orar, a jejuar, a meditar, a confessar a palavra, a se colocar na presença de Deus 3 vezes ao dia, e as coisas não estão dando certo? Pelo contrário, agora o negócio vai ficar muito ruim se você continuar fazendo isso. Você para ou continua? Daniel continuou. Deixa eu te ensinar algo que eu aprendi nesse texto aqui um dia. Aquilo que eu estou acostumado a fazer em dias ensolarados, é mais fácil continuar fazendo nos dias de chuva. Os dias ensolarados são os dias que está tudo caminhando bem. E os dias chuvosos, parece que está tudo fora do controle. Então, se eu estou acostumado a orar, a passar tempo com o meu Deus, a confessar a palavra quando tudo está caminhando bem, se existir um dia que as coisas não vão bem, porque Deus tem um outro propósito além do que esse que nós vamos aprender, eu vou continuar fazendo isso mais facilmente. É o que eu falo, eu sou casado com a Thelma, que é nutricionista, e ela tem me disciplinado a quê? A comer cada dia mais, né, porções de verdura, de legume, de frutas. Não que eu não coma, mas eu preciso comer mais, né? Então, se eu já estou acostumado a comer isso, a comer porções maiores de frutas, legumes e verduras, e se eu vou ao médico, eu faço um exame de sangue, e o médico constata ali que eu preciso, né, continuar nessa dieta ou aumentar ainda mais essa dieta, por causa dos exames, do diagnóstico, é mais fácil, se eu já estou acostumado a fazer, é mais fácil continuar fazendo, ou às vezes até acrescentar um pouquinho mais. Mas se eu não estiver acostumado, vai ficar muito difícil. É aquilo, é mais fácil empurrar um carro que já está andando, do que tirar o carro do zero, da inércia, e colocar ele em movimento. É mais fácil continuar fazendo o que você já estava fazendo, quando a situação exige mais, do que você começar do zero algo que você nunca fez. Amém, meu irmão? Deus, Ele tinha um propósito além. Deixa eu dizer algo para você, Deus quer te levar além, amém? Deus quer te usar para fazer coisas que talvez outras pessoas não estejam dispostas a fazer, porque elas não têm essa mesma prática que você tem. Deus tinha um propósito na vida de Daniel. Era como se Daniel fosse o agente secreto 007 de Deus. Daniel, ele tinha condições, tinha qualificações, tinha características que ele conseguiria fazer algo que talvez outras pessoas, os outros hebreus que foram lançados na fornalha, mas sobreviveram com Deus, não tivessem condição de fazer. O que Deus tinha além? A palavra de Deus diz então que Daniel continuou fazendo
o que ele estava acostumado a fazer. O rei ficou sabendo, não tinha como o rei voltar atrás, porque ele tinha sancionado, ele tinha assinado essa escritura, essa lei. E ele ficou sabendo, ele se entristeceu por isso, chamou Daniel e falou: Daniel, eu não posso voltar atrás, eu vou ter que fazer isso, contrário à minha vontade, eu vou ter que lançá-lo na cova dos leões. E ele lançou Daniel na cova dos leões, e a palavra de Deus diz que Deus, o meu Deus enviou o seu anjo, isso daqui Daniel falando, e fechou a boca dos leões para que não se fizesse nenhum dano, não me fizesse nenhum dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. O que aconteceu? Daniel foi lançado na cova dos leões, o próprio Deus guardou a vida de Daniel ali dentro, porque ele era inocente, não tinha feito nada contra Deus, e muito menos contra o rei Dario. O que aconteceu depois? O rei Dario ficou todo satisfeito, tirou Daniel daquele lugar, e ele fez algo aqui. Ordenou então o rei Dario, escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual, no outro ele assinou um decreto que tinham feito, e agora ele está fazendo um decreto, pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Você entendeu o que deu? O propósito de Deus? Deus permitiu que aquelas coisas, apesar de Daniel estar praticando a palavra, apesar de Daniel estar orando, se colocando na presença de Deus, ele permitiu que pessoas se levantassem contra ele, porque ele sabia que Daniel não arredaria o pé da posição, da postura, ele era filho de Deus, então eu vou continuar sendo filho de Deus. Ah, mas vai ficar difícil, não tem problema. Vai apertar, não tem problema. Você vai levar prejuízo, não tem problema. Deus sabia que Daniel tinha esse caráter. Ele sabia que que Daniel iria para dentro da cova dos leões. Ele sabia que Daniel, então foi mais ou menos assim: Daniel, pode ir para a cova, que eu vou com você junto. Eu te conheço, Daniel. Eu sei quem é você. E Deus foi com Daniel na cova dos leões. E Deus deseja ir com você, meu irmão, nessas situações difíceis, nessas situações que as pessoas têm se levantado. Mas eles estão armando contra mim, pastor. Deixa armar. Pastor, mas eu estou orando, estou fazendo e parece que... Deixa. Deus está no controle de todas as coisas. Deus não mudou. Se você não mudou, Deus não mudou. Daniel mudou? Não. Daniel continuou fazendo o que ele estava acostumado a fazer. Você está acostumado a orar, jejuar, confessar, meditar na palavra? Continua. Continua passando tempo com Deus. Mas eles estão armando. Deixa armar. Mas eu vou para a cova. Deixa, Deus vai com você na cova junto. E qual que foi o resultado? Deus alcançou o coração do rei Dario. Deus usou Daniel para evangelizar, para pregar por toda aquela região, através de uma carta escrita pelo próprio rei. Quem será que são as pessoas que Deus está querendo alcançar através da sua vida? Quem será que são esses inalcançáveis que Deus está querendo alcançar através da sua vida? Pensa nisso. Não muda não. Continua. Aos teus olhos pode ter dado errado, mas aos olhos do Senhor está tudo nos devidos lugares. Ele continua sendo Deus. Nada saiu do controle dele. Amém? Daqui a pouquinho nós vamos voltar. Vamos ver essa mesma condição na vida do apóstolo Paulo.